Conforme os nossos sorteios, aqueles que nunca acontecem, o pastor Cleiton vai começar. Pastor Cleiton, ungir objetos, pode isso ou não? Como que o senhor lida com essa questão? Na verdade, eu penso que, biblicamente falando, ungir objetos, ele é bíblico, ele tem base bíblica e ele tem propósito. Então, através dessa base, através desse propósito, nós queremos trazer esclarecimento, né? Mas também nós temos a consciência, né, por experiência, as pessoas que exageram no ato. E o exagero complica todo o contexto. Então, se nós examinarmos bem e fazer de maneira ordiana, conseguiremos alcançar um grande esclarecimento para o público. Mas o senhor entende que sim, que pode... Sim, pode ungir, fazer o bom uso de tudo isso. Legal. Pastor Fabiano Faia. Eu acredito que não existe no Novo Testamento nenhuma base bíblica para ungir objetos. Na verdade, no Antigo Testamento também não, apenas na unção de objetos culticos. Lá na Antiga Aliança, o óleo era manuseado e usado para unção de reis, sacerdotes e objetos culticos. No Novo Testamento, a gente não vê nada sobre isso. A única coisa é que o óleo aparece como símbolo, restrito apenas a um contexto de enfermidade, unção, ou seja, ungir os enfermos, mas não tem uma prática universal obrigatória da igreja. Historicamente, a gente vê isso um pouco associado ao espiritismo, organizado por Allan Kardec em 1801, 1957, na publicação dos seus livros dos espíritos, onde no espiritismo acreditava, por exemplo, que poderia ter poder em oração sobre o copo d'água, e ali vem esse tipo de misticismo, né? Vem daquela década, né? Daquela idade. Então, antes de Allan Kardec, por exemplo, não existia. Depois de Allan Kardec, isso começa a aparecer nas igrejas pentecostais. Então, não tem base nenhuma bíblica para unção de objetos na Bíblia. O pastor Cleiton disse que tem base bíblica e eu também estou curioso para conhecer esses textos. Vamos lá. Pastor Cleiton, está contigo. Bom, nós vamos iniciar por um contexto básico, né? Já que foi mencionado, vamos iniciar por um roteiro. O roteiro que nós vamos pela unção, né, declarada ao tabernáculo e também aos utensílios e também às pessoas que atuavam dentro do tabernáculo. Então, o que nós temos? Nós temos em Êxodo, eu acredito que 33... Peraí, antes de começar os comentários, a chuva de comentários, o pastor Cleiton ele tem deficiência visual. Me ajudem. Então, já vigia aí no comentário, tá, pessoal? Porque às vezes... Aí, se você precisar de ajuda, me fala aí a referência que a gente lê aqui. Tá bom. Manda aí. Nós vamos falar ali sobre a unção realizada... Êxodo 33... ou 25, melhor dizendo. Não, 25. 25. Êxodo 25 começa... Os utensílios do tabernáculo. Deus dando essa ordem a respeito dos utensílios do tabernáculo. E ali unge-se a pia, a bacia, o altar, a arca, os sacerdotes. E ali nós vemos que a unção... no hebraico, ela tem uma unção específica. Todos aqueles que recebem a unção para uma ordenança específica, para um ofício específico, para cada coisa ser santificada, separada, para um trabalho declarado pelo Senhor. Então, falar de unção a objetos, se ela não tem uma base, então ela não poderia estar aqui. Nós começamos por aqui, mas ela não poderia estar aqui. Se eu não creio, então não poderia estar sendo mencionado
biblicamente falando, a respeito disso. Em outro contexto, nós temos 2 alianças, 2 testamentos, parece-me 2 pactos. Um complementa o outro. Então, para que você que está ouvindo tenha assim, uma clareza, você pega a sua Bíblia, lá vai estar escrito Antigo Testamento e vai estar escrito Novo Testamento. Isso implica em dizer que Deus nos deixou uma herança. Por isso o testamento, uma herança. Então, esta herança permitida e deixada, ela está sobre o poder daqueles que acessam. Então, eu posso acessar parcialmente, ou eu posso acessar plenamente. E eu, pastor Cleiton Cruz, prefiro acessar plenamente. Eu acredito desde Gênesis até Apocalipse. Ok. Pastor Fabiano. A grande complicação aí é que a antiga aliança, a Bíblia diz que muitas coisas são sombras dos bens vindouros, ou seja, elas se cumprem em Cristo. Hebreus 7:12 vai dizer que mudando o sacerdócio faz necessariamente também mudança da lei. Se a gente for levar essa questão que o pastor Cleiton está trazendo ao pé da letra, nós teríamos que aderir a muitos outros costumes e práticas que existiam lá atrás no judaísmo, né? Então, isso acaba sendo incoerente. A base para a gente fazer teologia, para a igreja, está toda fundamentada em Jesus Cristo e nos apóstolos. E é exatamente por isso que a gente não tem nenhuma base para a igreja hoje fazer unção de objetos, porque a gente não vê isso na igreja primitiva, a gente não vê isso em Cristo, a gente não vê isso. Os apóstolos não continuaram isso, não tiveram essa prática, porque houve essa mudança. Se a gente for fazer uma comparação, por exemplo, o óleo e a consagração, lá na Antiga Aliança, reis, sacerdotes e objetos culticos, eram só para isso. No Novo Testamento, a função muda, né? Muda o sacerdócio, muda a lei. No Novo Testamento, a unção ela é espiritual, ela não depende mais de óleo. Porque o Espírito Santo ele é dado diretamente ao crente, e inclusive, ele é a tipificação desse azeite, desse óleo. Então, 1 João 2,20, vós tendes a unção. Esse não é um óleo físico, é um óleo espiritual. Então, por isso que a gente não pode fazer, e assim, o que acontece hoje na igreja é totalmente diferente, destoa, além de não ser a mesma coisa, destoa do que era no Antigo Testamento. A unção de objetos eram objetos culticos, ou seja, eram objetos do templo. Hoje as pessoas ungem carro, casa, ungem apartamento, ungem objetos, roupa, enfim, que destoa, inclusive, totalmente do que era praticado na Antiga Aliança. Então, acaba sendo uma distorção aí daquilo que a palavra de Deus realmente diz. Pastor Cleiton. Ouvindo, eu até, de um certo modo, eu consigo enxergar o que o pastor Fabiano está falando. Mas o que eu não posso, por conta dos exageros, fechar uma porta de revelação e de prática espiritual que nos fará alcançar coisas extraordinárias. Eu comecei pelos objetos do templo, porque, primeiro, o tabernáculo, teologicamente, é o Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E Israel aprendeu a ir ao Pai através do tabernáculo. Então, quem é o tabernáculo? O Cristo. Então, Cristo é o tabernáculo. Então, o que ele está falando para o seu povo? Vocês vão aprender a buscar ao Pai através de mim. E o que ele usou para ensinar este povo? Os utensílios, as coisas inanimadas, objetos sem vida, mas ele usou o altar, a bacia, o candelabro, a mesa dos pães asmos. Ele usou também o altar do incenso, a arca da aliança, o pote com maná, a placa de testemunho.
que é a placa que Moisés recebeu da parte de Deus, os mandamentos, o propiciatório, os querubins desenhados por ouro, esculpido, na verdade, com mão de artifícios. Então, todos esses objetos foram utilizados para levar o povo a voltar a adorar a Deus como Deus queria. E ali se abre a porta para se chegar até o Pai. Então, se tem isso ali contido, eu não posso exonerar, por mais que aquilo ali está endereçado diretamente ao povo hebreu. Eu compreendo isso. Quando eu cito acerca da herança, eu também quero esta herança. Talvez não de maneira física, porque eu não estou dentro de um tabernáculo. Mas através das minhas orações, eu acesso isso. Porque eu entendo que o Cristo me deu esta graça para acessar esta herança. E eu não posso perder esta oportunidade, porque ali está contido. E isso nós estamos falando a respeito do tabernáculo e os seus objetos de culto. Fora isso, se eu puder ir pelo tempo, nós temos um objeto que foi utilizado por Jacó, uma vara, para que esta vara pudesse gerar ovelhas que pudessem ser malhadas dele. O Labão fala, se você conseguir, elas são suas. E ele fez, orou, consagrou aquilo ali, e dali surgiram uma raça de ovelhas. Então Deus usou as coisas inanimadas para uma realização como você disse a respeito do ocultismo. Então eu estou falando que alguém da nossa fé utilizou esse mecanismo. Tá. Então, eu queria até fazer umas perguntas para você, pastor Cleiton. Fica à vontade. Bom, primeiro que a vara de Jacó não foi ungida, né? Mas vamos lá. Eu quero fazer a primeira pergunta. Se o uso do óleo fosse uma prática para os cristãos de hoje, da igreja de hoje, por que no Novo Testamento não tem nenhum mandamento claro e isso não é repetido? Essa é uma das perguntas. E que eu acho que eu queria colocar junto uma segunda pergunta. Digamos que o que o pastor está dizendo acerca de unção de objetos culticos, o que poderia ser feito hoje? Por exemplo, se a gente fosse seguir isso à risca, o que seria ungido hoje? Bom, primeiro, acerca da primeira pergunta, nós estamos falando de um óleo contextual que é utilizado para poder realizar esta obra de transformação ou de realização da parte de Deus. Os discípulos usaram o óleo da unção para orar por enfermos, para até mesmo trazer à existência coisas, pessoas, e também uma ação muito clara a respeito da necessidade deste óleo. No Novo Testamento, a gente às vezes não vê assim uma certa clareza no sentido de pegar um objeto e colocar, porque parece-me uma coisa que nós não estamos entendendo o propósito desta unção. No original, a unção, ela é untada no seu contexto hebraico, que eu nem gosto muito de entrar, porque vocês que são expert, minha visão é mais... Mas eu acredito que é machia, uma coisa assim. Isso. E ela tem um objetivo de consagrar aquilo para um trabalho específico. Então, tudo que eu vou oferecer a Deus precisa passar por uma consagração. Então, mas a minha pergunta é no Novo Testamento, por que isso não é repetido? Por que não existe uma universalização dessa prática no Novo Testamento? A gente vê a unção de doentes, né? Isso Sim. Eu reconheço. Sim. Existe a unção de doentes, mas a gente não vê a unção de objetos. E a minha pergunta é a seguinte:
objetos culticos, por exemplo. Quais seriam os objetos culticos que nós poderíamos consagrar hoje? Eu falo. Entendeu? Eu falo. Um que poderia não, deve, até dou como conselho, os instrumentos musicais da igreja. Porque os instrumentos musicais da igreja não podem ser utilizados, por exemplo, em um outro contexto ou uma adoração que não seja a Deus. O que nós já presenciamos. Pessoas que pegam o instrumento da igreja e ele leva, por exemplo, para um baile e ele vai tocar uma outra música. Mas o senhor entendeu que eu disse assim, ó, não tem um tabernáculo hoje. Entendi. Não tem um mandamento mesmo para os instrumentos, não existe um mandamento, porque nem existia isso no contexto. Eu estou dizendo assim, a gente não vê... Você me fez uma pergunta, sim. certo? Qual eu indicaria? Certo. Eu estou te indicando, correto? Eu estou te indicando. Então o senhor está fazendo a comparação dos instrumentos musicais tocados na igreja com os mesmos instrumentos que existiam no templo da Antiga Aliança. Sim. Certo. Então vou fazer a segunda pergunta. Sobre o poder do óleo. A Bíblia diz que o óleo cura ou a oração cura o doente? A oração. Pronto. Mas a utilização então, do óleo... Então o foco não está no óleo. Então, peraí. Nós estamos falando de foco. O que está sendo falado aqui, tematicamente, é se tem base ou não. Se está escrito ou não. Então nós estamos mostrando. Não está nem falando assim... Está no Novo Testamento isso? Não é isso. Está mostrando um contexto teológico, certo? Num contexto teológico, eu preciso de pelo menos 3 referências acerca daquele assunto para a gente poder mostrar claramente o que é que nós estamos debatendo. Mas o senhor está entendendo que para a gente criar uma doutrina, a gente precisa de um significado claro nas escrituras. Quando eu fiz a pergunta da unção com óleo, que não é proibida, muito pelo contrário, Jesus disse que se tiver alguém enfermo, chame os presbíteros, eles ungirão com óleo, embora existe até um contexto com esse óleo, que não é bem o óleo que cura, mas é a oração da fé. Inclusive o texto diz, a oração da fé salvará o doente. É só para a gente entender, porque o grande problema de quem interpreta o texto de forma distorcida é que muitas vezes o poder está sobre o óleo. Então eu vou ungir objetos, eu vou ungir pessoas pensando que é o óleo que faz e não a fé. Na verdade, não a oração da fé. Eu acho que é um equívoco. Em que cenário? Se eu tenho, dentro de um relacionamento bíblico, o óleo inserido, por que eu não posso usar? Por que eu não vou? Eu não estou falando que o poder vem do óleo. Veja bem, deixa eu contribuir ou talvez atrapalhar, não sei. Não, pode. Vamos descobrir. Se atrapalhar vai ser melhor. Vamos descobrir. Seguinte, eu vou contribuir com o texto de Marcos 6. Não sei se você leu esse texto aí para esse debate. Ia vir. O versículo 13, ele diz o seguinte... eu vou ler o versículo 2 para efeito de contexto só, Sim. tá? Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sair dali, sacudiu o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Palavras de Jesus. Sim. E então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com o óleo. Isso. Curavam numerosos enfermos, ungindo-os com o óleo. Então, eu queria tratar, porque quando a gente fala assim, igual o pastor Fabiano falou, eu também concordo, né? Mas o que cura lá o enfermo é a oração ou é o óleo? Não, na minha opinião, nenhum nem outro. Quem cura é Deus. Pronto. Através da oração. Através a vontade dele, junto com a oração, a petição, não sei o que lá. Mas lá em Tiago fala que a gente vai orar pelo enfermo, ungindo com o óleo, e a oração da fé salvará o enfermo. Certo. Mas esse texto aqui também diz que o óleo, eles curavam os enfermos ungindo-os com o óleo. Né? Então não dá para eliminar. Isso é que eu falo. Aí. Então não sei se eu ajudei ou atrapalhei, mas tá feio. Não ajudou, atrapalhou, tá no contexto. Mas é isso mesmo. É que assim, deixa eu deixar um pouquinho claro, se eu posso. O que acontece? Eu entendo que está ali inserido, então eu tenho um roteiro bíblico para poder comprovar isso. Mas eu não posso fazer uma confusão em quem está assistindo, indo por caminhos
que a gente não explica o propósito dele. Então, o que eu estou fazendo é explicando da origem, porque sem origem não há como afirmar ou contestar alguma coisa. Não é porque Allan Kardec utilizou das nossas ferramentas que ele aboliu o que Deus nos entregou como herança. Isso aqui é o que eu estou deixando claro. É uma herança que nós temos. Tudo que nós conquistamos espiritualmente, nós conquistamos por herança. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 11, diz: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Então, o que importa-nos em tomar posse desta coroa da salvação, enquanto estamos nessa jornada de peregrinação até o céu, é as ferramentas que ele nos permitiu alcançar através da herança que ele nos deixou. E aí eu cito Lucas, capítulo 24, versículo 49. Que o Pai... O senhor pode me ajudar? Lucas 24, 49. Em seu nome, eis que envio sobre vós a promessa do meu pai. Ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Esse revestimento eu trato como herança. É uma herança que o Filho está derramando sobre nós para nós conseguirmos, em capacitação, vencer essa jornada espiritual. Eu concordo com o pastor. A questão é a seguinte. Tem coisas que... nem tudo a gente pode fazer ligações simbólicas. Tem, principalmente quando a gente cria uma doutrina. A doutrina ela precisa estar especificada no texto, no Novo Testamento. Pois acabou de ser lido. Para que a igreja ela possa ter isso como uma doutrina. Acabou de ser lido. Então, vamos lá. A unção de objetos, não existe nenhum texto no Novo Testamento que valide essa prática. Embora o senhor está citando o Antigo Testamento e a unção de objetos culticos, porque existia um tabernáculo e existiam objetos que não podiam sair do tabernáculo, e se saíssem do tabernáculo criavam maldição. É o que aconteceu, por exemplo, quando os objetos e os utensílios do templo lá na Antiga Aliança foram tomados. Sim. Aí apareceu aquela mão na parede, Mene, Tekel, Parsim. Houve um juízo de Deus, porque os objetos consagrados eram do templo. Então isso é um outro contexto. Por exemplo, hoje não existe isso. Não existe. Não tem isso meu hoje. Amigo, não existe. Porque nós não queremos acessar. Porque nós somos o templo, no Novo Testamento, o templo somos nós. Não, mas nós somos templo de Deus, certo? Jesus disse, destruam esse templo, em 3 dias eu o reconstruirei. Coríntios capítulo 3, nós somos o templo, então não tem mais os utensílios do templo. Por isso nós somos a morada do Espírito Santo, não precisa mais da unção, porque vós tendes a unção. Então existe todo um contexto interpretativo do texto, claro, porque muda a lei, muda o sacerdócio. Então, assim, a grande dificuldade que eu tenho é de trazer de espiritualizar uma prática da Antiga Aliança, trazendo para um contexto do Novo Testamento, é onde surgem as grandes aberrações e heresias que a gente vê nos dias de hoje. Gente ungindo objeto e vendendo, inclusive, as pessoas comprando o milagre. Isso, e aí, então, é onde vem esses grandes problemas. Nesse contexto, eu estou contigo. Os exageros, que é o que eu falei no início. Os exageros. A gente tem que entender qual é o propósito daquilo. É que não tem nenhuma base para nenhum tipo de unção para objeto no Novo Testamento. Se tiver, vai surgir os exageros. O senhor entende isso? Vai dar base para os exageros, que é o que acontece hoje. Por conta de interpretações como essa, de acreditar que é que surgem os exageros e as aberrações teológicas. Até na questão da unção com óleo do doente, ungir um enfermo, quando eu falo assim, o texto diz, não eu falo, mas o texto diz, o pastor César citou o texto, que a oração da fé salvará o doente, o próprio texto deixando claro o agente principal da cura é a oração da fé. Por exemplo, agora, se a gente for estudar um pouquinho e perceber, por exemplo, na parábola do bom samaritano, lá quando Jesus fala do bom samaritano em Lucas 10, que ele fala do doente, que ele é encontrado no caminho e aí passa óleo nas suas feridas e tal. Esse óleo que era passado, o azeite, se você procurar na história,
era naturalmente usado como um recurso medicinal. Então, Tiago, quando ele fala da unção com óleo, ele não está criando um novo ritual, por exemplo, mas ele está usando um próprio elemento que, em conjunto com a oração, um elemento que já era cultural, que já era usado antigamente, mas ele usa o próprio elemento cultural, que era usado como medicina, junto com a oração. E quando nós entendemos isso, está tudo ok, ótimo. Mas não é, enfim, o elemento do óleo que faz com que o milagre aconteça, mas é a oração da fé. Então, se a gente conseguir ter esse discernimento, a gente vai entender que nós não precisamos de nada. Nós somos o tabernáculo, nós temos a unção, o Espírito Santo está sobre nós. Ok, tá vamos bom? lá, pastor Cleiton. O que eu quero deixar claro é que a utilização dos objetos para acessar momentos de cura, incentivo à fé, coisas dessa naturalidade, nós temos base e estamos mostrando. O pastor César citou ali em Marcos capítulo 6. E ali fica claro que este óleo, obrigado, que este óleo, eu estava com medo de cometer um erro, este óleo, ele é utilizado para ungir essas pessoas. Então, este óleo, ele é um objeto inanimado. Independente de ser a utilização medicinal ou não, ele está sendo inserido num contexto espiritual e está sendo usado num contexto espiritual. Por mais que buscamos historicamente, por exemplo, como o suco de uva, que era tratada as gastrites, úlceras e outras coisas, todas elas estão ligadas, mas diretamente nós estamos ouvindo sobre o óleo, certo? É uma loucura até o que eu vou falar, mas Jesus, que nem você falou, nós não precisa de nada. Então explica para mim, por que Jesus, é uma pergunta que eu estou te fazendo, pegou um barro e colocou no olho do rapaz? Por que ele fez? Não precisa. Se ele desse uma ordem, aconteceria. Aí eu permito com que o senhor me responda. Por que ele usou esse artifício? Então, quando Jesus fez isso, pastor, isso não se tornou uma doutrina, porque isso não é repetido na prática dos apóstolos. Não estou falando de doutrina, eu estou falando por que ele usou. Eu creio que atitudes como a que Jesus teve e outros apóstolos também já tiveram, e que não formam uma doutrina, eu creio em milagre, eu creio em poder de Deus. Mas aconteceu? Isso não tem base para criar uma doutrina. Entende? Tem base, aconteceu ou não? Aconteceu. Tá, então guarda aí. Ele também faz a utilização a respeito da água. Ele usa água, vai e lava. Não precisava, segundo a sua fala. Mas ele fez com que tudo isso acontecesse. E foi interrogado por isso. Quando nós vemos os apóstolos, a Bíblia fala assim, se vocês puderem achar o texto, fala que era levado o lenço de Paulo. Atos 19. E esse lenço, ele levava a respeito da cura das pessoas. Quando era colocado este lenço, as pessoas ficavam curadas. Atos 19, 12. Sim. Legal. O senhor pode ler? A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas. Fugiam. E os espíritos malignos se retiravam. Então está havendo uma ação através de um objeto. Eu concordo com o poder de Deus. Deixa eu Agora, continuar. Deixa eu continuar. Só porque Peraí, deixa eu só concluir para ele. Sim, vai lá. Se você não me ouvir, não funciona. Nós briga aqui, mas nós tomamos café depois. O que eu estou falando esses objetos, eles estão sendo utilizados para motivação da fé. Tem exagero aqui? Tem exagero? Não. Tá. Tem alguma cobrança monetária aqui? Não. Tem algum objetivo humano, pessoal? Leva porque é o lenço do apóstolo Paulo? Não. O que está acontecendo aqui é uma motivação da fé. Está sendo utilizado algo. Quando alguém pega, por exemplo, um celular e ele fala, o meu não é iPhone, mas é um Motorola. Tá só o Motorola cura. E o Motorola é da minha marca. Então leva o meu Motorola. Se não levar meu Motorola, pronto. Mas só levaram o de Paulo, né?
Já disse. Só levaram de Paulo. Não, então, sim, mas não foi propagado. E nem foi Paulo que eu ia dizer. Que nem foi Paulo que distribuiu. Isso. Nem foi Paulo que distribuiu. Isso, mas então, o que eu estou tentando deixar claro é que aconteceu a utilização e houve... Não, é Bíblia. Sim. Manifestação do poder de Deus. Agora, ok. Vamos lá, pastor Fabiano. A questão é que a unção com óleo de objetos no Novo Testamento, nem os lenços foram ungidos. Não. Os lenços foram levados. Foram utilizados. Foram levados como né, parte daquilo que pertencia a um homem considerado um homem de Deus. E Deus fez um milagre. Mas eu não acredito que a fé das pessoas elas são incentivadas a partir de objetos. Mas não foi isso que eu disse. Não. Então, peraí, conclua. Não, vamos lá. O pastor disse assim. Eu escrevi no momento que o senhor disse. Sim. O senhor disse assim, que os objetos são para acessar milagre. E através... Não, através dos objetos se acessam... Isso. O portal do milagre e a fé. Ok? Se foi o que o senhor disse. Não, se acessam curas, milagres e libertação. Pronto. Tá. Agora, isso que através dos objetos se acessa. Você acessa. Então, outra coisa. Não tem base. Tem, porque acontece. Ali nós acabamos de ler. Não. Nós acabamos de ler. É a fé. O senhor pode fazer a gentileza? Não, dos lenços de Paulo. Certo, a questão certo. É que peraí. Aí eu falei da motivação. Não foi motivação. Então, mas aí a gente está falando. Calma aí a gente está saindo do tema, porque, por exemplo, o tema não é se os objetos podem fazer alguma coisa, mas a questão é se ungir objetos tem base na nova aliança. Não tem. Peraí. Então o tema tem alguma coisa errada. Lê o tema aí, por favor. O tema do debate é o seguinte: ungir objetos tem base bíblica? Ungir objetos. Ou é tradição religiosa? Ungir objetos. O lance lá dos lenços de Paulo, aventais de Paulo, por que Paulo tinha avental, inclusive? Tudo bem. Sei. O lance dos lenços e aventais de Paulo não está nesse quadro de ser, eles não estavam sendo ungidos, né, ali, mas sim. De fato ele foi levado e teve cura mesmo. Peraí, eu vou fazer uma pergunta, eu posso? Claro. O meu companheiro, meu amigo. Você acredita no Antigo Testamento ou você só acredita no Novo? Eu acredito no Antigo Testamento como a sombra. Não, mas... E o Novo é a clareza. Legal. A clareza do corpo. Legal, é isso. Eu posso ministrar sobre isso ou não? Desde que você traga clareza. Não. Porque se você continuar trazendo sombra, não vai adiantar. Então, mas eu não trago sombra. Pronto. Eu não trago sombra. Eu trago algo que eu mostro na vida das pessoas o efeito disso. O que talvez você não está entendendo, o que eu estou falando, é que a Bíblia como um todo, que você está só focado no Novo Testamento, e não é isso que o tema está falando. O tema está falando se tem texto bíblico. Então, se tem texto bíblico, é desde Gênesis a Apocalipse. Ou eu estou enganado? Por exemplo. Não, peraí. É uma pergunta que eu estou fazendo para o César. Eu estou enganado? Tem base bíblica e a discussão é se essa base bíblica deve ser praticada normativa ainda para a igreja, se é uma norma para a igreja, ou se ela é descritiva para a igreja. Se ele descreve alguma coisa, ou se ele normatiza alguma coisa. Eu posso usar ou não? É o resumo. Eu posso usar ou não? Eu posso fazer uso dessa prática ou não? Então, essa é a discussão. Isso. Então, enquanto nós estamos falando isso, nós estamos falando de todo o contexto bíblico. Ok, pastor Fabiano. Então, essa é a questão. Dentro de todo o contexto bíblico, não. Porque quando a gente olha todo o contexto bíblico, a gente vem para aquilo que está claro, ou seja, não é mais sombra, e a gente não encontra essa base para ungir objetos no Novo Testamento. Então, isso lá no Antigo Testamento era unção de objetos culticos. Vamos entender a sombra. Quem era o templo no Antigo Testamento? Existia um tabernáculo, existia peças dentro do tabernáculo. Todas essas peças
eram objetos culticos ungidos. No Novo Testamento, quem é o tabernáculo? Paulo diz que vós sois o templo de Deus. Se alguém destruir o templo, Deus o destruirá. 3, 16, então, pronto, 17. nós somos o templo de Deus. O templo lá atrás era dividido em 3 partes, né? Era o átrio, o pátio e o lugar santíssimo. O átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Exatamente. O templo no Novo Testamento é o corpo, a alma e o espírito. Ou seja, é aquilo que dá a completude do homem. Por isso que Paulo vai dizer, sejam santificados completamente. Vosso corpo, alma e espírito. Então não tem objeto mais aqui. Vós tendes a unção. Então assim, essa é trazer à luz aquilo que lá atrás era uma sombra. É você entender a clareza daquilo que representa. Então, quando eu digo que o que cura não é o objeto, mas é a fé, e aí quando eu citei que o senhor disse assim, que objetos são para acessar e tal, não é para acessar, embora Paulo usou, não foi Paulo que usou, as pessoas pegaram o lenço de Paulo e receberam a cura. Elas não acessaram por causa do lenço, elas acessaram por causa da fé. Não, a porque fé, elas creram em Cristo. A fé, ela está inserida, não é no Novo Testamento. A fé está inserida desde quando ele criou tudo. A fé está inserida lá. Não é daqui para frente. E aí a gente tem uma outra discussão sobre fé, por exemplo. Eu participei de um outro debate esses dias, e aí eu fiz esse seguinte questionamento. A fé não é pensamento positivo. A fé não é eu acredito e vai acontecer. A fé, ela tem fundamento. É um dom. A fé, ela tem fundamento. Ela tem que estar fundamentada naquilo que está escrito nas Escrituras. Isso, lá nós temos base. Isso aí a gente volta para um outro debate. Se eu disser para você que a fé, por exemplo, a gente tem que ter fé muito mais para morrer do que para conquistar. Sim. O que significa esse contexto maravilhoso a respeito desse assunto? Para a gente ter uma definição em um contexto bíblico, a gente precisa compreender qual é a interpretação, como você disse, que faz confusão na mente das pessoas. Faz confusões aqueles que dão os seus próprios sentidos e as suas próprias interpretações. Mas aqueles que buscam, arriscam a interpretação bíblica, eles não tropeçam. Por exemplo, eu queria ver, se vocês conseguem me ajudar, João 2. João 2. Pode falar o texto. João 2. 20. Peraí. Aí vai até o 27. O texto diz o seguinte: replicaram os judeus, em 46 anos foi reedificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém... João 2 e... 2:20. 20? Será que é... Deixa eu ver se é isso mesmo. Me fala qual que é a passagem diz, que eu... E vós tendes a unção... 1 de João. É primeira? Peraí. Esse texto aí tá com cara de 1 de João. Então, 1 de João 2:20. Vamos ver se é isso. É isso mesmo. E vós possuís a unção que vem do Santo. Perdão. E todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Okay. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Opa, desde o princípio. Desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E essa é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Tá. Nós estamos falando... Tem mais uma. Quanto a vós, outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que ninguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, é a verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Sim. Esse texto resolve tudo. Então, se vocês permitirem, nós entramos. Também melindroso também, né, pastor? Não, eu tô precisando entrar. Ele não, o senhor tá falando até. Eu tô falando só. Não, depois do intervalo ele não falou nenhuma palavra. Não, é porque assim, eu tenho que
Vai lá. Tá tudo bem. Me ajuda, tá melindroso. Tá um pouco melindroso. Não, na verdade, o que eu estou tentando mostrar é que o texto, na sua originalidade, na sua busca, ele está dizendo que há uma unção que foi ensinada aos apóstolos desde o princípio. Esse princípio... É Cristo. Não. Ele não cita que o princípio é Cristo no Novo Testamento. É do princípio da nossa criação. Mas Cristo é o princípio. Então, mas eles só aprendem o que eles têm em mãos. No princípio era o verbo, então, tudo bem, Fabiano. Nós temos ali, certo? Mas não começa ali. Ele é o Cordeiro desde o Éden. Isso. Certo? Então o princípio é lá, não é aqui no Novo Testamento. Certo? O que ele está falando para permanecer no ensinamento desde o princípio. Então, desde o princípio, eles foram ensinados a respeito desta unção sobre esses objetos. Eles foram ensinados. Não, o texto não está falando sobre unção de objeto, pastor. O texto que o pastor César, que o senhor citou... Eu não estou falando isso, é que você não está permitindo. Então, você não está permitindo, você não vai alcançar a revelação. O que eu estou tentando te explicar é que aquilo ali que ele está falando de uma unção que já iniciou esta unção desde lá do princípio. E que hoje esta unção está sobre eles. Pronto, não precisa. Certo? Ok, pastor. Exatamente. Aí Fabiano. o que acontece? Justamente por isso você não precisa mais da unção do óleo, porque vós tendes a unção. Agora você é o tabernáculo. Agora você é ungido diante de Deus. Mas não tem nada impedindo pastor, de que isso seja usado. Agora o senhor que não está deixando ele falar. Não tem nada fundamentando essa utilização. Essa é a grande diferença. Não tem texto fundamentando essa utilização. Então o que acontece? Quando a gente fala de fé, e aí a gente vai tentar colocar objetos no meio da fé, isso vai destoar, porque a fé vem pelo ouvir, Romanos 10, 17, ouvir a palavra. Então a fé está fundamentada em princípios. João 17, 7, se permaneceres em mim, Jesus disse, se as minhas palavras permaneceres em vós, então vocês podem pedir o que quiserem, será feito. Ou seja, o milagre acontece a partir de um fundamento de permanecer nas palavras de Jesus. Como 1 João 3, 22 diz, aquilo que pedimos dele recebemos, por quê? Porque nós guardamos os seus mandamentos. Então, a fé tem que estar fundamentada naquilo que foi ensinado através da palavra de Deus pelos apóstolos e por Jesus. Então não tem como nós associarmos um objeto com algo para acessar e o milagre acontecer e a fé das pessoas serem estimuladas, sendo que a fé das pessoas, elas precisam ser estimuladas na verdade da palavra de Deus. Sim. O texto que o pastor leu, que o pastor pediu para que ele lesse, esse texto não te ajuda, pelo contrário, ele termina o debate. Não, ele porque não termina. Vós tendes a unção, não tem unção com o óleo. Ele não termina, ele colabora. Porque se você está fechando esse elo, se você está tirando essa oportunidade, então logo você leva sobre si o que diz as Escrituras, para nós não acrescentarmos e nem tirarmos nada do que está escrito. Então o que está escrito não está proibindo essa utilização, como também não está incentivando essa utilização, mas está mostrando na Bíblia que existe essa prática, certo? Que o senhor entende que não prática. É uma normativa para a igreja. A normativa para a igreja é eu ter esta fé que você fala, que a Bíblia fala na verdade, mas estou usando sua fala. Fé fundamentada em Bíblia. Pronto. Isso. Certo? É disso que eu estou falando. Esta fé me dá o direito de acessar. Qual texto? Quando Jesus pega e diz para o paralítico, ou melhor dizendo, para o cego, ele ia até a água. Não, a unção de objetos. Não. O que eu estou falando, Sim. Estou mostrando para você o acesso disso, certo? Que é outra coisa. Eu preciso precisa de um objeto. Eu já provei para você. Você está querendo que me prova no Novo Testamento. Não é o debate, certo? Não é o debate. Eu estou falando... Não é o debate porque o Novo Testamento, pastor, ele baliza a normativa para nós hoje. Por quê? Não, sabe por quê? Então tem que citar o Novo Testamento. Não, tudo bem. Mas o que eu estou falando para você
é que dentro do cenário bíblico é usado. Existem muitas coisas que não é usado. Por exemplo, Sim, nós não sim. somos circuncidados, Sim, eu nós não entendo fazemos isso. as festas eu judaicas. Entendo, nem é o assunto. Enfim, Nem existem é o uma assunto. série de questões que lá atrás não faz Sim, parte para a igreja hoje. Sim, eu Entende? entendo separar isso teologicamente. Se você Pronto. quiser para outro debate, a gente vem e separa teologicamente tudo isso. Mas o que eu estou falando para você é que essa utilização, por exemplo, eu tenho a minha igreja, eu sou o pastor fundador desta igreja, e eu falo para os meus membros, todo o instrumento comprado nós vamos consagrar ao Senhor. E essa consagração nós vamos fazer a utilização do óleo. Estou pecando? Não está pecando, mas está fazendo algo desnecessário. Você pode fazer isso com a oração. Desnecessário para você, que tem a sua forma de pensar. Mas, biblicamente, eu posso fazer, eu posso acessar. E eu não estou pecando e não estou incentivando ninguém a um erro. E isso se torna normativo. Ok, pastor Fabiano. O que acontece? Quando você faz uma coisa assim, por exemplo, vamos lá. Uma coisa que é feita, que é desnecessária e que não atrai problema para ninguém. A unção de pastores, de líderes, é feito com óleo hoje, não é feito? Isso. Desnecessariamente também. Sim, porque não mas tem, eles querem mas acessar. não tem base bíblica nem fundamento. E isso fere alguma coisa? A fé? Fere alguma coisa, outras questões? Não fere em nada, fere. não muda nada. O pastor foi ungido não por causa do óleo que desceu, que até manchou o paletó e o tapete depois é uma desgraça para limpar. Tá tudo bem. Mas a unção que ele recebeu estava na fé, estava na consagração espiritual. Mas até aí tudo bem, não feriu em nada. Desde o início a grande questão, fé, e é o grande perigo, que um pouco de fermento leveda a toda a massa, nós darmos sentido que esse elemento, objeto consagrado, vai acessar uma porta para um milagre. A gente está dando base para criarem o que criaram. Com esse pensamento foi criado. Nós não estamos dando isso. Foi criado, igrejas vendem objetos ungidos com esse pensamento, pastor. Essas pessoas estão fazendo isso. O senhor ungiu o objeto, a guitarra, a bateria, não vai trazer problema nenhum, mal nenhum, não é um pecado nenhum, é só uma coisa desnecessária sendo feita, sendo que a oração já faz isso, mas não vai trazer mal nenhum. A grande questão é que essa ideia abre portas para outros prejuízos. Então abre portal de todo jeito. Entendeu? Abre portal. Aí abre essa porta. Sim. Aí abre essa tal da então, porta. Mas é uma coisa que eu levo muito comigo. É um assunto até que eu sempre pedi a Deus. É uma sugestão. O ato profético. O ato profético, ele é bíblico. Mas, por exemplo, a nossa Assembleia de Deus, eu falo porque eu fui criado lá, nasci lá, desde o berço, hoje aboliu, não se usa. Não em toda, em algumas ainda usa. E eles aboliu. Mas o ato profético está lá. O ato profético funciona. Por exemplo? A gente pegar um voto, por exemplo, fazer um ato profético em um voto. O voto bíblico. O voto. Quando você quer votar, vota. Se não quiser, não vota. Mas se votar, pague esse voto. Dentro desse voto, eu coloco um propósito. Então, quando eu estou fazendo isso, eu estou fazendo um ato profético com as pessoas. Dá outro debate isso aí. Isso que eu acabei de falar, estou sugerindo. Porque é uma coisa que existe, mas está todo mundo meio que não utilizando. Os que utilizam e acontecem os resultados, testemunhos, é disso que eu falo. Então, trazendo para o nosso debate, para a nossa composição, não é porque o senhor tem medo dos exageros que nós não temos o acesso a esse tipo de ação. E por ela não ferir... Não é nem questão dos exageros, tá? É questão do desnecessário.